Olá a todos, eu sou a professora Marina e estamos agora na unidade 6 para alguns e já vai aparecer como unidade 5 para outros, a unidade de preço. Nós vamos falar de preço hoje, gente. Hoje, hoje a gente tem uma concorrência extremamente acirrada. Enfrentar isso está sendo assim inesquecível. E nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, nesse momento da pandemia que nós estamos vivendo, isso ainda está mais aflorado. Se você que está aqui assistindo a minha aula, você é um empreendedor ou você trabalha em alguma atividade que você mexe com preço, você está vendo quanto o valor das coisas está sendo perdido, as pessoas estão querendo coisas muito baratas, mas ao mesmo tempo a inflação está lá no alto e os salários continuam lá embaixo. Então nós estamos vivendo um momento muito complicado de precificação. E o que acontece? Se você não faz uma gestão correta desses preços, você vai trazer um fator completamente, né, um reflexo totalmente direto no lucro do seu negócio. O seu negócio depende dessa gestão de preços. E qual é essa importância da gestão de preços, né? O preço, ele tem um impacto total na lucratividade, tanto para aumentar quanto para reduzir a margem de lucro. Vocês que estão no início ainda do tecnólogo em marketing, vocês ainda não tiveram matérias mais relacionadas a custos. Mas quando a gente fala em margem de lucro, quando a gente está falando margem de lucro para tentar ajudar vocês, é a questão de lucratividade mesmo, né? Margem quanto maior a margem, maior a lucratividade. Quanto menor a margem, menor a lucratividade. Só que, ao mesmo tempo, preço é o valor também que o seu cliente está disposto a pagar por determinado serviço ou produto. Você pode dizer que um produto custa R$ 1 ou que ele custa R$ 10. O que você vai vender entre o mesmo produto valer R$ 1 e o mesmo produto valer R$ 10 é o que você vende de valor para o seu cliente. E eu já falei isso em outras aulas. Se você voltar aí na playlist, vocês vão ver isso em outras aulas. Mas, nos mercados competitivos, esses preços são definidos por quê? Oferta e demanda. E a lei da oferta e da demanda, nós falamos nas lives passadas também, nada mais é do que quanto você tem muito no mercado, aquilo perde valor. Quando você tem pouco no mercado, aquilo ganha valor. Vamos para o caso do arroz. Está todo mundo vendo aí o arroz. Por que o arroz está caro, gente? Porque não foi previsionada a quantidade de arroz da safra. Houve o coronavírus, houve um monte de coisa, tivemos que importar arroz. E importar arroz com o dólar do jeito que está hoje torna o arroz um item de consumo alto. Tudo que está dependendo do dólar está alto. A farinha está alta, porque a farinha a gente compra do dólar. Então, é uma precificação que também ela tem por trás dela a questão da economia. E isso também é muito importante a gente entender. Não dá para a gente cobrar um preço que a gente vai tomar prejuízo. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente cobrar um preço absurdo que as pessoas, que os seus clientes não vão aceitar pagar por aquilo dali. Então, Churchill e Peter, que são dois teóricos de marketing que vocês vão ver eles durante muitas vezes ainda nas nossas aulas de marketing, conceituam preço sendo a quantidade de dinheiro que deve ser dada em troca para se adquirir alguma propriedade, algum direito ao consumo ou a utilização de um produto ou serviço. Então, quanto você vai pagar? Quanto vale isso daqui? Então, quanto vale um produto e fixar um preço não é suficiente para se manter no mercado. Porque o preço ele não pode ser baseado apenas nisso, né? É preciso, claro, adotar um cálculo adequado, de acordo com gastos, questões mercadológicas, porque vocês mesmos vão concordar comigo que quando vocês veem uma coisa no supermercado com um preço muito discrepante de algum outro produto que está sempre numa margem de preço média, você não acredita na qualidade daquele produto. A gente começa a não acreditar na qualidade daquele produto. Porque a gente começa a achar que aquilo dali, né, é até uma frase que a gente ouviu muitas vezes, tá muito barato, deve ser chinês. Hoje em dia essa frase não está sendo mais utilizada porque está vindo tudo em dólar e mesmo assim está caro.
Bebam água que minha garganta já está ficando seca. Então, gente, é preciso adotar um cálculo adequado que, claro, contemple os gastos, as questões mercadológicas, a margem de lucro e o valor daquilo dali. Quando a gente vai pensar nessa importância dessa gestão de preços, né? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que o mercado também dita os preços. Se vocês forem parar para perceber, os serviços que nós aqui no Brasil somos, né? A gente tem muita prestação de serviço no Brasil, a gente tem muita gente que trabalha no setor de serviços do Brasil. Se você for começar a reparar, o preço que a gente pagava, eu vou dar um exemplo de faxina, ok? Serviço de faxina, que é uma pessoa que vai na casa das outras pessoas, não costuma não ter uma empresa por trás daquilo, costuma não ter um CNPJ, mas é uma pessoa. Vocês já repararam que os preços de faxina estão mais ou menos do mesmo jeito que estavam há 5, 6 anos atrás? É mais ou menos a mesma coisa. Porque se elas cobrarem a mais no mercado como está hoje, elas não vão ter mercado. Porque tem muita gente desempregada. Tem muita gente oferecendo faxina por aí. Olha a lei da oferta e da demanda. Então, eu estou usando o exemplo da faxina para tentar exemplificar na cabeça de vocês o que a gente fala quando a gente fala de preço, que o mercado ele atua muito nisso. O mercado é muito atuante no preço, porque a gente não pode cobrar nada muito acima. As mensalidades de faculdade, inclusive, por exemplo, né, a gente não vê uma diferença muito grande, a gente vê uma diferença percentual para mais, né, pouquinha que tem que ter, porque é aquela inflação mínima que a gente tem que, né, até por ajuste de salários e tudo, mas você não vê muita discrepância. Então, assim, mas ao mesmo tempo, alguns produtos de bens de consumo que a gente chama de familiar, né, que é aquela coisa de arroz, o feijão, tá tudo subindo, porque aí demanda de outros produtos e outros preços. Então, é preciso adotar algum processo para a gente começar a entender os concorrentes e monitorar esses preços praticados por ele. E é claro, a gente tem que sempre ter uma produção organizada para conseguir o quê? O menor custo para a gente chegar num valor de venda que obtém esse lucro, ou seja, não esteja muito discrepante do preço de mercado, mas ao mesmo tempo não esteja muito caro para a gente produzir. Né? A gente falou na aula passada do abacaxi, a gente falou, né, do produto abacaxi, do produto vaca leiteira, do produto... É aí que a gente entra nessa história dessa análise. Quando a gente vai analisar esse produto, a gente vai analisar ele muito perante o preço que a gente está cobrando ele do mercado, né? Ele está valendo a pena? Porque às vezes a gente está produzindo ou a gente está fazendo alguma coisa. Ontem uma pessoa veio me procurar para prestar um serviço X para ela. Não vou entrar no assunto de qual serviço, que é muito específico. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim, Mariana, eu queria que você fizesse isso para mim. Aí eu falei, não. Aí a pessoa, como assim não? Você vai negar serviço? Tipo, você tá rica, né? Eu falo igual aquele meme, né? A mulher batendo dinheiro assim, né? Tipo assim, tá rica. Não, gente, eu não tô rica. Só que alguns tipos de serviço, eles não valem a pena. Porque o trabalho que eu vou ter, a quantidade de horas que eu vou gastar sentado na cadeira para fazer aquilo, para o preço que ele pode me pagar, não vale a pena. É melhor eu pegar aquele dinheiro e ganhar em outra coisa que eu vou poder ganhar em outro serviço. E essa conta é uma conta que o empresário tem que fazer. Porque muitas vezes você está vendendo uma coisa que às vezes é a sua, assim, é o produto que você mais vende. Só que a sua margem nele é tão pequena e ele te dá tanta dor de cabeça você produzir aquilo que você pode começar a pensar, será que eu preciso realmente continuar com esse produto na minha linha? É por isso que a gente tem análise, que foi a análise que a gente viu na aula passada. Então, algumas metodologias acabam contribuindo para a gente definir, né, essa adequação de preço, produto, serviço, e a cada empresa vai poder escolher essa metodologia, de acordo, claro, com cada uma necessidade delas, né? Dentro das metodologias disponíveis, a gente pode citar margem de contribuição, markup e pesquisa de preço. Então, o que é margem de contribuição? Corresponde à diferença entre as vendas e os respectivos custos e despesas variáveis. Ou seja, eu diminuindo custo e despesa variável, eu tenho a margem de contribuição. Já o markup
ele é voltado para uma estimativa de valor, que vai cobrir as despesas envolvidas em cada produto ou serviço. E aí ele vai se preocupar exatamente, ele vai fazer uma média, tá entendendo? Não é é uma estimativa, ele não vai calcular, não é a margem real, ele vai fazer uma estimativa. E essa estimativa, ele tem que cobrir as despesas envolvidas em cada produto ou serviço e estipular um lucro. Já a pesquisa de preço já é uma outra metodologia. Ah, Marina, a gente tem que escolher uma delas? Sim, ou você pode fazer análises de todas as três e chegar numa conclusão, entendeu? Você não tem que escolher, são formas de você chegar até lá. E a pesquisa de preço, na verdade, é um levantamento de preço praticado pelo concorrente. Eu, por exemplo, atualmente vendo serviços de marketing. Os meus serviços de marketing que eu vendo, eu não consigo não olhar para a concorrência. Mas eu tenho o meu valor mínimo. Então, agora, né, durante esse período que nós estamos vivendo, que tem muita gente sem dinheiro, muita gente passando por dificuldades financeiras, eu abaixei o meu preço médio. Mas eu não estou junto com todo mundo lá. Por quê? Porque eu ainda dou muito valor ao meu produto e eu quero que o meu produto, o meu serviço, né? Mas aqui a gente acaba chamando de produto mesmo, que ele se sinta, que a pessoa se sinta diferenciada. Então, eu não me comparo, por exemplo, com aquelas pessoas que estão recém-formadas. E isso é uma forma minha, Marina, de me diferenciar da minha concorrência. Porque, querendo ou não, eu estou fazendo uma prestação de serviço de marketing, concorrendo provavelmente com um de vocês, por exemplo. Eu tenho que para eu me valorizar no mercado, eu tenho que ter uma diferença um pouco das pessoas que estão aprendendo ainda, ok? Vocês conseguem entender isso que eu estou querendo dizer? Não estou assim, não estou fazendo um comparativo de quem sabe mais ou quem sabe menos. É a questão de você dar valor ao produto. E aí esse valor é algo intangível, e nós já falamos sobre isso aqui. Então, o estabelecimento de uma política e estratégia de preços errada pode prejudicar totalmente a atividade e desempenho das empresas. E aí, nos primeiros anos de negócio, a formação de preço é uma das tarefas mais importantes a serem acompanhadas para a gente não obter um grande prejuízo. Então, qual é o processo de precificação, né? Primeiro, a gente define esses objetivos. E aí, a gente avalia a resposta dos clientes. E outras, né? Faz meio que um teste mesmo. Será que isso daqui, se eu cobrar por esse preço, o cliente ele vai comprar isso? E aí, é claro, você pode fazer mercado teste, você pode fazer pesquisa com seus clientes, você pode ligar para alguns clientes, pegar o método PPT, né? O método PPT é pega a porra do telefone e liga para o seu cliente. E, gente, é isso mesmo, a gente tem que pegar o telefone e ligar para o cliente, a gente tem que perguntar, olha, eu tô com um produto novo aqui, eu queria mandar ele para sua casa e eu vou te dar um presente, e eu quero saber se você vai se você pagaria por esse produto. Isso também é possível da gente fazer e é importante a gente fazer. Outra coisa, a análise do potencial de lucros, definição desse preço inicial e ajuste do preço, claro, conforme necessário. Tá tendo uma Black Friday, a gente vai ter né? Vamos ter uma Black Friday. Não, será que vale a pena eu baixar tanto o preço pré-Black Friday? Outubro é o pior mês do ano para comprar produto. Por quê? Porque vem a Black Friday. E aí, o que os comerciantes fazem? Eles sabem que eles vão ter que abaixar muito o preço na Black Friday. Então, eles mantêm o preço um pouco mais elevado, alguma média mais elevada, para poder, na Black Friday, sentar o bambu no desconto. Então, isso é uma coisa que alguns consumidores já descobriram, por exemplo. E aí eles já estão atentos a isso e eles já evitam comprar em outubro. Mas, ao mesmo tempo, em outubro você tem Dia das Crianças. Então, se você trabalha com mercado infantil, você acaba lucrando. E outras datas comemorativas, claro, que a gente tem durante o ano todo. Dia dos Professores, que é dia 15 de outubro. A gente aceita mimos. Então, gente, quais são as variáveis envolvidas nessa precificação?
Uma precificação errada, ela pode representar o quê? Um grande perigo para o negócio, como eu já falei. Preços baixos podem reduzir os lucros e, às vezes, você vai ter um gasto operacional tão grande, você vai ter um gasto que não vai ser, nem aquele gasto vai ser pago. E já preços muito altos, claro, podem afastar os clientes. Falar em preço alto, a gente tem que lembrar sempre do mercado de luxo. E aí, quando a gente fala em preço alto para o mercado de luxo, a gente fala sempre, a gente pensa sempre que realmente aquela pessoa está entregando muito mais do que uma bolsa, por exemplo, quando você fala em mercado de luxo, vamos pensar em bolsas. Ela está entregando uma marca, ela está entregando um status, ela está entregando muitas outras coisas. Vocês vão ver muito sobre isso em comportamento do consumidor comigo. Então, praticar um preço justo reflete na imagem da organização e ela representa integridade, confiança, credibilidade, para quê? Para atrair esse cliente. E preços exorbitantes acabam por gerar desconfiança. Eu tenho uma frase que eu falo muito sobre isso quando eu falo com o meu cliente, que eu tenho um preço justo. E aqui no Espírito Santo tem um supermercado, que é o Perim, que ele sempre se falou como o melhor preço médio. Essa que é o mote dele, o melhor preço médio. E a gente tem vários outros varejistas que têm essa, vamos dizer assim, essa técnica da questão do preço, né? Tanto que você pode pegar Casas Bahia, por exemplo. A Casas Bahia tem aquele mote, né? Você quer pagar quanto? Quanto você quer pagar? O que ele está querendo dizer? Que aqui você é rei, aqui você paga quanto você quer. É claro que não é exatamente assim, né, gente? Nós estamos aqui estudando marketing, nós não vamos cair nessa, né? Porque a gente está aprendendo justamente como fazer isso. Então, a gente pode citar 3 formas adequadas de precificação: concorrência, margem e demanda. Concorrência é o quê? Quanto a média do mercado está trabalhando. Margem é uma decisão interna, tá? Quanto que custa fabricar esse produto e quanto que precisa ser a margem para a gente ter lucro através dele. E demanda é a gente começa a fazer a procura de valor. Demanda é oferta e demanda, né? Tá tendo muita procura, então o valor aumenta. Vocês perceberam como que o valor das máscaras caíram? O preço das máscaras caíram? Muito. Por quê? Porque máscara era um artigo que ninguém conseguia no início da pandemia. Você encontra máscara agora de R$5. No início você estava pagando 10. Né? Assim. E, claro, vai diminuir mais ainda, porque é um pedaço de pano, gente. É resto de confecção. E aí, falando um pouco sobre comportamento de compra, Kotler e Keller falam o seguinte: a precificação tem relação direta com o comportamento de compra do consumidor, que envolve fatores sociais, culturais, psicológicos e pessoais. Então, a gente precisa definir um preço adequado de produto e a gente precisa entender, né, considerar a qualidade dos outros fatores. O que está agregado ali? Como é que é a demanda por esse produto? Como é que a concorrência está trabalhando? Quais são os custos embutidos? Tudo isso é o que tem que ser levado em consideração. Então, o custo são o quê? Os valores totais que se gasta para produzir aquilo. A concorrência, na verdade, é a referência, quanto que estão cobrando. O valor agregado tem a ver com o valor percebido do consumidor. E a demanda, na verdade, né, quanto a pessoa quer pagar por aquilo dali e quando ela está disposta a pagar, por quê? Porque muitas vezes a demanda está latente, está todo mundo precisando daquilo dali, e aí você pode cobrar mais por aquilo. Então, a precificação é a mesma coisa que chocolate em período de Páscoa, né? Tá um pouco mais caro. Artigo de Natal na época do Natal, quando você pega depois do Natal, o preço sai muito mais barato. Então, a precificação tem os seguintes objetivos: sobrevivência, maximização do lucro e maximização do faturamento. Maximização do crescimento de venda e maximização do aproveitamento de mercado. E aí nós vamos ver tudo isso aqui agora. Então, primeiro, sobrevivência, tá? Eu vou precificar para sobreviver no mercado. Então, muitas vezes eu vou reduzir o preço, vou atrair o cliente, porque muitas vezes eu posso estar sofrendo alguma diminuição de receita e eu preciso sobreviver. E aí vem as promoções, as liquidações, tudo isso. Só que isso deve ser utilizado em curto prazo. Por quê?
Porque se você mantém isso para sempre, você banaliza a promoção. Então, no objetivo de maximização dos lucros, o preço é definido, na verdade, com base num levantamento de custo, num levantamento de demanda e no quanto a empresa quer de lucro. Quando você fala em maximização do faturamento, na verdade, você só está querendo aumentar o máximo de faturamento possível, que é quando você pega, por exemplo, uma vaca leiteira. Tá entendendo? Uma vaca leiteira é aquela vaca gorda que vai dar leite o tempo todo e você vai dar um preço ali que vai faturar suficiente para você encorpar a empresa. Já no objetivo de maximização de crescimento de venda, é quando às vezes a gente quer entrar em mercados sensíveis a preços. E aí a gente pega preços mais baixos, muitas vezes, às vezes, preço de custo, porque você quer entrar naquele mercado, você quer crescer a venda naquele mercado. Já o objetivo de maximização de aproveitamento do mercado, você vai estabelecer preços altos e vai selecionar o mercado especificamente. Eu quero trabalhar com nicho, eu quero trabalhar só com isso daqui. Já quando você vai na liderança de produto qualidade, na verdade, é você destacar o produto conforme a concorrência. Aqui eu posso citar, por exemplo, o iPhone. O iPhone, ele se destaca perante a concorrência. Ele quer ser diferente da concorrência. Então, todos os produtos da Apple, eles estão precificados através da liderança de produto qualidade. E aí, a gente tem ainda o preço premium. O que é o preço premium, Marina? É a prática em que um produto ou serviço é mantido artificialmente alto com o objetivo de incentivar esses consumidores a terem percepções favoráveis do preço, que são os artigos de luxo. Essa estratégia busca explorar tendências dos consumidores e encontrar o quê? Uma boa reputação de produto para trazer aquele produto cada vez mais confiável, com melhor qualidade e diferenciação e trazer muito valor para ele, porque a pessoa vai pagar um preço premium, mesmo que o preço de custo seja, mesmo que você esteja ganhando 4 vezes em cima daquele preço, 5 vezes. E aí o preço da concorrência, a gente já falou, na verdade, é pegar os concorrentes. Olha o que o concorrente está fazendo, vamos fazer na média. E a estratégia de prestígio, na verdade, ela refere à percepção da marca, como que as pessoas enxergam a empresa. Então, por exemplo, se eu sou a Louis Vuitton, eu não posso vender um chaveiro por R$10. Se eu sou a Jaqueline, nossa aluna aqui que tem uma loja de bolsas, eu posso vender um chaveiro a R$10. Se eu sou a Louis Vuitton, mesmo que um chaveiro custe R$5, eu preciso manter a estratégia de prestígio nisso. Já a estratégia de preço geográfico, ela está baseada no custo de transporte. Loja de roupa faz muito isso daqui. Região norte, o preço é esse. Região sudeste, o preço é esse. E a estratégia de desnatamento é o quê? Você já entra no mercado com um preço bastante alto, bem acima dos custos de produção, e aí você busca atingir um público que consome produtos exclusivos. E aqui entra muito inovação, tecnologia, e você está falando de patentes muitas vezes aqui. Então, você está falando de preços que já são altos. Já na de penetração, é o que eu falei, penetração de mercado. Você tem que fazer o quê? Preço baixo. E no valor é o quê? O mercado está disposto a pagar por isso? Como é que é a produção e comercialização desses produtos e serviços? E por último, mas não menos importante, a elasticidade dos preços. Esse conceito, na verdade, é uma medição da relação dos consumidores diante das mudanças e variáveis econômicas. É entender que o preço ele tem que reagir de acordo com o mercado. E aí a gente tem a demanda elástica e a inelástica. A demanda elástica, ela é quando você reage perante o mercado. E a inelástica é que você não sofre alteração perante a variação dos preços. Então, quando eu dei o exemplo da faxineira. As faxinas não estão subindo de preço. Por que não estão subindo de preço? Porque tem uma alta, mas aí já é uma outra coisa, tem uma alta oferta, né? E a demanda não está tão alta assim. Tem um monte de gente que não está usando, está ficando em casa e está preferindo a pessoa mesmo fazer faxina. Eu sou uma dessas.
Eu contrato uma pessoa que hoje em dia, a cada 15 dias, para dar uma faxina mais geral, mas dia a dia eu mantenho, eu tô ficando trancada dentro de casa. Então, para quê, né? Então, cabe destacar que essa elasticidade também sofre influência de outras coisas, espaço, participação no orçamento e tudo isso. E aí, quando isso ocorre, essa elasticidade ocorre apenas dentro da empresa, a gente também, o mercado, ele vai acabar sendo reflexo disso. E aí, para finalizar, bem Ana Paula padrão, conforme SUM, as empresas precisam gerenciar seus preços para não perder o controle e não deixar que afetem sua lucratividade e rentabilidade. Então, cabe aos gestores das organizações irem em busca de alternativas para conquistar novos clientes por meio de criação de novos produtos para cada vez ter um número maior de clientes. E beijo, não me liguem. Mentira. Se quiser me ligar, pode me ligar, se você descobrir meu telefone. Eu estou finalizando a aula gravada. Alunos que estão vendo essa aula gravada, por favor, venham às nossas aulas ao vivo, porque aqui rola muita interação, muita conversa, e eu posso tirar todas as suas dúvidas aqui ao vivo. Agora eu vou com o pessoal que está ao vivo aqui comigo. Até a próxima.